Oi pessoal, bem-vindos ao Conacine. Meu nome é Thiago Belotti do canal Meus Dois Centavos e hoje eu vou falar para vocês sobre linguagem cinematográfica. Vamos começar pela definição de cinema. Cinema nada mais é do que imagem em movimento. Essas imagens são chamadas de fotogramas. Fotograma é uma única imagem impressa numa película, num filme. Colocadas em sequência, essas imagens geram a ilusão de movimento. O ritmo mais comum desse movimento é 24 quadros por segundo, mas também é possível gravar em 30, em 15 e até em 60, o que é muito bom para, por exemplo, câmera lenta. E há algum tempo já que nem é mais necessário gravar em película por causa das câmeras digitais, mas aí é um outro assunto. Vamos falar da estrutura que compõe a linguagem cinematográfica. Tudo começa pelo roteiro. O roteiro de um filme é a história desse filme escrita num papel. E agora ela precisa ser filmada. Como fazer isso? Vamos definir 4 termos que são muito usados nesse processo. Tudo aquilo que for registrado pela câmera é chamado de tomada. Feito esse registro, o filme precisa ser picotado. Isso é chamado de corte. Um corte é a passagem entre 2 planos. Não confundir corte com cena. Uma cena tem vários cortes. Cena é uma sequência de planos numa mesma locação. Mudou a locação, mudou a cena. E para fechar temos a sequência, que é um conjunto de cenas ligadas à narrativa. Então você tem a história que você quer filmar, você tem os seus atores e falta determinar a maneira como você vai registrar isso. É aí que entram os planos e enquadramentos, e eu vou falar para vocês sobre os principais. O plano aberto, também chamado de plano geral ou long shot, é aquele plano ambiente onde a câmera fica longe do objeto principal. A ênfase é mostrar o máximo do cenário possível. O plano médio já tem mais valor dramático, ele enfatiza a relação entre os personagens, as reações e as expressões ficam mais evidentes. Há algumas controvérsias sobre esse plano, porque alguns cineastas consideram o plano médio aquele que é da cintura para cima, outros consideram o plano médio um enquadramento completo com um pouquinho de ar entre a cabeça e o pé do objeto principal. Para facilitar, eu gosto de dividir entre plano médio A, que é aquele do corpo inteiro, e plano médio B, também chamado de meio primeiro plano ou medium shot, que é aquele plano da cintura para cima. Plano fechado, também chamado de primeiro plano ou close-up, é aquele enquadramento que costuma ser da linha do peito para cima. É um plano que tem um forte valor dramático e é muito usado não só para identificar a expressão facial do personagem, mas para destacar essa expressão. O plano de conjunto é aquele que envolve 2 ou mais personagens. Ainda é possível ver boa parte do cenário, mas é um plano de narrativa. O que interessa aqui é a figura humana. Plano americano é aquele onde o personagem é cortado do joelho para cima. Ele surgiu nos faroestes porque é um enquadramento perfeito para registrar cenas de duelo. É outro plano que tem um forte valor narrativo dramático. Primeiríssimo plano, também chamado de big close-up, é aquele da linha do ombro para cima. É o plano com mais valor expressivo e muitas vezes usado para chocar o espectador. Temos também o plano detalhe, que foca numa parte específica do rosto ou do corpo do espectador. Aquele plano onde você vê só o olho ou só a boca. Também pode ser usado em objetos. Em relação à altura do ângulo, nós temos o ângulo normal, que é na linha dos olhos, o plongé, que é uma câmera alta apontada para baixo, e o contra-plongé, que é uma câmera baixa apontada para cima. Existem 4 lados de ângulos. O ângulo frontal, que é uma linha reta com o nariz, o ângulo 3/4, que é uma linha que fica a 45 graus do nariz da pessoa, mais ou menos isso aqui, o perfil e a nuca. E o diretor pode fazer as misturas que ele quiser. Você pode ter um contra-plongé em 45 graus, um plano aberto de perfil, um plano conjunto de nuca. É sempre legal ter uma referência visual, então eu separei algumas imagens para vocês. Vamos falar de planos que envolvem movimento, porque planos estáticos tendem a deixar um filme um pouco enfadonho. A câmera panorâmica é aquela que é usada para relacionar objetos. Existe um movimento de câmera, mas sempre sobre o seu próprio eixo. Ela pode ser vertical, horizontal, circular ou oblíqua.
Existe também o plano de ambientação, também chamado de plano de estabelecimento. Ele basicamente é um plano geral em movimento. Ele serve para falar para o espectador, olha, no próximo segmento do filme é esse pedacinho de universo que a gente vai explorar. Um dos planos que eu mais gosto chama-se Traveling, que consiste na câmera se deslocar no espaço. Normalmente ele é colocado em cima de uma dolly, que é um carrinho, que costuma estar em cima de um pequeno trilho de trem e acompanha o movimento dos atores. Ele também é chamado de tracking shot. Ele pode ser feito com uma câmera na mão, com uma steadicam, ele tem muitas variáveis. Outra tomada muito interessante é a feita com uma grua, que é um mini guindastezinho que segura a câmera e possibilita movimentos mais amplos. Uma grua permite, por exemplo, que você saia de um plano geral e vá para um plano detalhe sem cortes, ou vice-versa. O plano que eu mais gosto no cinema chama-se plano sequência. Ele é o mais difícil de realizar porque ele precisa de muito ensaio. É um plano longo, sem cortes. Qualquer coisinha que der errado, tem que começar tudo de novo. You folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Really, your bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker. Hey, I got this. You're American citizen, miss? No, I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good night. ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour? Temos também o plano holandês, onde a câmera é inclinada, é muito usado para gerar desestabilização emocional. Existe o efeito lapso de tempo, que consiste normalmente em acelerar imagens urbanas. Câmera tremida, que é muito usada em filmes de ação, filmes de guerra. E, de novo, você pode fazer
várias misturas. Você pode colocar uma grua em cima de uma dolly e fazer um traveling shot em plano sequência, por exemplo. Você pode fazer uma câmera subjetiva tremida. Você pode brincar com as variáveis. Não se pode falar de linguagem cinematográfica sem falar de um termo francês chamado mise-en-scène. Mise-en-scène significa literalmente colocado em cena. Em outras palavras, é a qualificação da arte cinematográfica como um todo. A base de uma boa realização cinematográfica pode ser dividida em dois pontos. O primeiro é onde você coloca a câmera, que é o que a gente acabou de ver, são os ângulos e enquadramentos. E o segundo ponto é o que você quer registrar com essa câmera, e aí que entra o mise-en-scène. Ele é dividido em 4 elementos: locação, figurino e maquiagem, iluminação e atuação. Locação é tudo que envolve uma tomada, exceto os atores e o figurino. É onde entra a figura do diretor de produção ou designer de produção. Ele é responsável pela manipulação de vários elementos visuais, como forma, textura, ornamento e cor. Ele cria um universo para que o diretor e o cinematografista possam trabalhar. Ele cria um ambiente para que a câmera possa criar profundidade. Segundo ponto, figurino e maquiagem, muitas vezes subestimados, principalmente o figurino. É muito importante coordenar o figurino de um filme com os elementos do design visual dele para poder criar a essência dos personagens e a relação entre eles. A maquiagem também é muito importante. Na instância mais básica, ela só serve para tirar o brilho do ator, para adequá-lo à cena, mas dependendo do gênero, ela torna-se vital para o filme. Um filme de terror, por exemplo, não existe sem uma boa maquiagem. Próximo ponto, iluminação. Sem uma boa iluminação, não existe a ilusão de profundidade. Existem 3 tipos essenciais de luz no cinema: luz principal, luz de enchimento e contraluz. A luz principal, também chamada de key light, é aquela que está voltada para o objeto principal da cena. É a partir dela que as outras luzes são criadas e ela também é a principal responsável para determinar a cinematografia de um filme, ou seja, o visual de um filme. A luz de enchimento, também chamada de fill light, é uma luz geral que é usada para manter a estabilidade dos contrastes. Ela preenche os espaços escuros e ameniza as sombras. A contraluz, também chamada de backlight, é a luz que recorta o personagem, que cria texturas para ele. Ela que reforça a capacidade tridimensional da cena, ela evita que as imagens fiquem chapadas. Existem vários tipos de estética de iluminação, é muito difícil dar um exemplo que abarque todas, mas vamos partir do princípio que o diretor quer uma iluminação limpa, pura. Para conseguir esse efeito, vamos de trás para frente. Vamos ver como seria essa imagem filmada com apenas um dos 3 tipos de luz que a gente acabou de ver. Uma imagem filmada só com uma contraluz fica mais ou menos assim. Uma imagem filmada só com uma luz de enchimento fica assim. E uma imagem filmada apenas com uma luz principal, que é o que eu estou fazendo aqui, fica assim. Juntando as 3 luzes, você chega à composição pura que eu falei, que é essa. E o quarto ponto da mise-en-scène é a atuação, ou seja, a experiência humana do filme. É a criação da vida interna do personagem. Existe uma diferença muito grande entre a atuação de cinema e a atuação de teatro. Eu vou simplificar para vocês. No teatro, a verdade interior do personagem é apontada para o público, e no cinema, o ator tem que permitir que a câmera encontre essa verdade. Eu vou soltar 2 exemplos de mise-en-scène para vocês. Um focado na profundidade de campo através da manipulação da luz, e o outro focado na atmosfera da cena através do enquadramento, cor e música. Could I call you back? Could I ask you your extension and your name, possibly? It's extension 215, and the name is Carter. Carter. Thank you very much, Carter. All right. Bye-bye. Muito bem, agora nós conhecemos planos, enquadramentos, mise-en-scène, o filme foi todo gravado e agora, como juntar as peças? É aí que entram 2 processos, montagem e edição. É importante saber diferenciar esses 2 processos. Montagem é a forma como os planos do filme estão ligados. Acabou o plano A, começou o plano B. E o montador tem alguns recursos para fazer a transição desses planos. Fade in e fade out, por exemplo, que é quando a luz diminui aos poucos no final de uma cena e fica mais claro no começo da cena seguinte. Você tem o corte seco, você tem a fusão, que é quando a transição de um plano para o outro é feita de maneira mais
gradual. Você também pode trocar um plano pelo outro através da manipulação de luz e de cenário. E a edição é o processo que determina a seleção, o comprimento e o sequenciamento dos planos. É o ato de emendar pedaços de filmes e a manipulação interpretativa dos planos através de cortes. Em outras palavras, montagem é a arte de reunir planos e edição é a sequência de cortes que interligam esses planos. Outro elemento muito importante da linguagem cinematográfica é a trilha sonora. Ela é importantíssima, mas não indispensável. Dependendo da cena, a trilha sonora é a única coisa que vai estabelecer a atmosfera. Você pega um take chapado de uma cidade e joga uma música assustadora, temos um suspense, é um filme de terror. Você pega esse mesmo take e bota uma musiquinha lúdica, de repente a gente tem uma comédia romântica. Mas por que eu falei que a trilha sonora não é indispensável? Porque é possível fazer um filme sem música. Há um filme recente chamado Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, por exemplo, que é fantástico e não tem uma nota musical. A música de um filme pode ser diegética ou extradiegética. A música diegética é aquela que participa da narrativa do filme. É quando um personagem, por exemplo, está tocando violão. Ele claramente está ouvindo a música que ele está tocando. E a música extradiegética é dirigida ao público. Os personagens não escutam. Ela é muito presente, ela é extremamente importante. Se for uma cena de ação, vai ser uma música intensa. Se for uma cena de terror, vai ser uma música assustadora e por aí vai. Mas o personagem não escuta essa música. E é possível você fazer a transição de uma música extradiegética para diegética. Isso foi feito recentemente. Um filme desse ano chamado The Rover, que fez isso muito bem. Eu vou soltar a cena para vocês. 我就想当个老师呀。你想当个老师呀？教什么呢？什么都教。什么都教？告诉叔叔，你都喜欢教什么呢？ Sweeter than a swisher. Mad cause I'm cuter than the girl that's with you. I don't gotta talk about it, baby, you can see it. But if you won't, I'll be happy to repeat it. My name is Carrie, I'm so very fly, oh my, it's a little bit scary. Boys wanna marry, looking at my diary. And you can stare, but if you touch it, I'm a berry. Pretty as a picture, sweeter than a swisher. Mad cause I'm cuter than the girl that's with you. I could talk about it cause I know that I'm pretty. And if you know it too, then ladies sing it with me. All eyes on me when I walk in. No question that this girl's a 10. Don't hate me cause I'm beautiful. Don't hate me cause I'm beautiful. I walk my talk the way I trip. It's not my fault, so please don't trip. Don't hate me cause I'm beautiful. Muito bem, agora vamos pegar todos os recursos de linguagem que a gente viu até aqui. Há dois elementos que determinam quais e como eles vão ser utilizados num filme. O primeiro deles é gênero. Ação, aventura, animação, comédia, terror, drama, suspense, musical, faroeste, ficção científica. Há vários gêneros cinematográficos e cada um pede recursos diferentes. Filmes de ação, por exemplo, tendem a privilegiar valores de produção. Então, cenários grandiosos, efeitos especiais, uma câmera ágil. A edição costuma ser frenética porque é um gênero que favorece o escapismo. Comédias querem fazer o público rir. Então, dificilmente o uso de câmera vai ser muito elaborado, com cenas extremamente ambiciosas. Os aspectos técnicos de uma comédia não são tão difíceis. O desafio está num bom roteiro, num roteiro engraçado e na capacidade interpretativa dos atores. Dramas costumam ter personagens mais complexos. A edição tende a ser um pouco mais esticada para enfatizar os conflitos da narrativa. Muitos planos médios, muitos planos fechados, muitas cenas onde o espectador precisa de um tempo para estabelecer um vínculo com os personagens. Isso também é muito comum nos filmes de terror, a questão do vínculo com o personagem. Filmes de terror oferecem sofrimentos delegados, são incômodos calculados. Ele quer assustar o espectador, ele quer gerar sensações não muito agradáveis. Então é importante integrar uma qualidade narrativa onde o público se identifica com o personagem. Quanto mais identificado a gente estiver com o personagem principal, mais a gente vai sofrer quando ele sofrer, quando ele for atacado por um zumbi, ou por um monstro, ou por um assassino. Então alguns recursos muito usados nesse tipo de filme são, claro,
efeitos especiais, o monstro precisa estar extremamente feioso e assustador. A câmera subjetiva também funciona muito bem, porque como você tem que se identificar com a vítima, se você está seguindo o filme através do olho dessa vítima, esse vínculo é reforçado. Mas pessoal, não existem regras, não é porque um filme é um drama que ele vai ter que usar tal tipo de plano. O que existem são tendências, e há um segundo ponto que é muito importante para determinar quais recursos de linguagem vão ser utilizados no filme, e esse ponto é o estilo. Os diretores mais autorais implementam estilo aos filmes independente do gênero, e é aí que a coisa começa a ficar interessante. O Wes Anderson, por exemplo, adora brincar com cores lúdicas. Ele não gosta de movimentos de câmera elaborados. Quando é necessário, ele faz movimentos retos. Ah, tá aqui, precisa mostrar alguma coisa lá em cima, sobe a câmera. Precisa mostrar alguma coisa do lado, vai pro lado e volta. Ele não viaja muito com a câmera e ele é obcecado pela simetria dos enquadramentos. Isso faz o filme perder um pouco da tridimensionalidade, mas cria um visual estético que parece uma sequência de pinturas. É muito bonito. Well, I've never heard of you, never laid eyes on you. Who hired you? Mr. Mosher, sir. Mr. Mosher? Yes, Monsieur Gustave. Am I to understand you've surreptitiously hired this young man in the position of a lobby boy? He's been engaged for a trial period, pending your approval, of course. Perhaps, yes. Thank you, Mr. Mosher. You're most welcome, Monsieur Gustave. You're now going to be officially interviewed. Should I go and light the candle first, sir? What? No. Outro exemplo, o Martin Scorsese é um mestre dos tracking shots, dos planos longos, normalmente feitos com Steadicam. Thank you, sir. All right, see you later. Thanks. What are you doing? You leaving your car? Watches the car for me. It's easier than leaving it out of the garage and waiting. It's a lot quicker that way. You know what I mean? Huh? I like going this way, better than waiting in the line. How you doing? Good, good. What's up? Here you go. How you doing, Gino? Hey, how are you? Good, good. Hey, good. Every time I come here, every time you two, don't you work? Nice to see you. Yeah, good seeing you. Hi, how are you? Anthony, right in the front. Great, great, thanks. Anything you need, Henry, just let me know. Hey, how come we can't get... I know you're waiting for a table. I'll be right with you. I have another drink. Thanks a lot. I appreciate it. Thanks. Hey, how are you guys doing? How are you? See you. Hey, Henry, how are you? What's up? Good, good. How you doing? She gave them $20 each. All right. Henry, this is what Mr. Tony over there. Where? Over there. Oh, thanks a lot, Tony. Thank you. Salud. Temos também o Zack Snyder, que adora alterar a velocidade das imagens no meio da cena. Há vários exemplos de diretores autorais que usam o estilo mais do que o gênero para determinar a linguagem dos seus filmes. Eu não chego a dizer que a linguagem cinematográfica está em constante evolução. Há várias coisas que estão estabelecidas há várias décadas e que não mudaram muito. Mas há momentos pontuais, sim, onde ela sofreu uma espécie de mini-revolução. O filme Cidadão Kane, de 1941, por exemplo, foi um divisor de águas. Ele modernizou alguns recursos que se sustentam até hoje. Para você apreciar o que esse filme fez para a linguagem cinematográfica,
cinematográfica, você tem que estar acostumado com os filmes antes de 1941. Ele foi um dos precursores, por exemplo, do Deep Focus, onde tudo é focado, não só os personagens que estão em primeiro plano. É um filme cheio de tomadas de teto, por exemplo. Tetos não costumavam ser mostrados porque é lá que ficavam as luzes, e o filme faz um jogo de luz também bastante inovador. Algumas pessoas falam que Cidadão Kane é o precursor do filme noir. Os diálogos do filme também são interessantes porque eles são atropelados, o que dá um realismo muito forte, porque quando você está discutindo com alguém, você tende a falar antes da outra pessoa terminar. Dificilmente uma pessoa fala, silêncio, outra fala, silêncio, outra fala, silêncio, e esse filme explorou bem isso. Então é uma pessoa falando em cima da outra. Outro recurso que você vê muito pouco antes de 1941. As transições de cena também foram inovadoras, o uso do flashback, as montagens jornalísticas. Foi um dos primeiros filmes a jogar a câmera na cara do ator. É um super mega close-up, não chega a ser um plano detalhe, mas ele não tava nem aí para as imperfeições faciais dos atores, não. As cenas onde o cara tá falando e aquela coisa... E depois de Cidadão Kane, o último grande filme a inovar a linguagem cinematográfica foi Jurassic Park, de 1993. Foi aquele filme que dependia diretamente dos efeitos visuais, porque os dinossauros são as estrelas do filme, e eles são perfeitamente convincentes 21 anos depois. Você pode assistir Jurassic Park hoje, você vai falar: eu acredito que esses dinossauros estão em cena, e o uso desses efeitos visuais foi a serviço do filme, que é algo que está se perdendo com os avanços tecnológicos. Hoje há muitos filmes que só dependem de efeitos visuais para se vender, e eles acabam conseguindo. São filmes que fazem muito dinheiro. Por exemplo, a franquia Transformers. Se você analisar a mise-en-scène de um filme Transformers, vai ser a mais pobre que você viu na sua vida. Barulho, barulho, lata, barulho, barulho, metal, lata, barulho, metal, the end. Mas para muitas pessoas isso é suficiente, porque cinema também é entretenimento, e a ideia de entretenimento varia de pessoa para pessoa. Ninguém tá certo nem errado, não existe certo e errado quando a questão é gosto. E aí chegamos ao meu ponto final. Os recursos de linguagem escolhidos para compor um filme e a maneira como eles são utilizados, em essência, são o que determinam se um filme é bom ou não. Pegue o filme O Poderoso Chefão, de 72, por exemplo. Em termos de mise-en-scène, ele é talvez o filme mais puro de todos os tempos. O filme é a essência do cinema, e muitas pessoas concordam que é uma obra-prima, mas há pessoas que dormem toda vez que tentam assistir. E aí eu volto para a questão do gosto. Pegue o cinema trash, por exemplo. Todos os elementos de linguagem de um filme trash são pobres, e há filmes trash muito bons. Eu sou fã de cinema trash, eu já fiz um filme trash. Eu não estou falando isso para desmerecer a linguagem cinematográfica, muito pelo contrário, eu sou um grande admirador de um filme com uma linguagem refinada. Essa questão da imprevisibilidade do gosto das pessoas e do fato de não ser possível determinar se um filme vai ser bom ou não exclusivamente pelo uso da linguagem, é mais para não desmotivar os cineastas independentes que estiverem assistindo. Você não precisa ter uma câmera fantástica, uma dolly, uma grua e todos os recursos do mundo para fazer um bom filme. Se você tiver uma boa história para contar e conhecimento sobre linguagem cinematográfica casado com a imaginação para trabalhar dentro dos seus recursos, você está no caminho certo. Muito bem, galera, esse foi o meu resumão sobre linguagem cinematográfica. Espero que tenha sido esclarecedor. Continuem acompanhando o Conacine, que há muitas palestras boas pela frente. E para mais sobre o universo do cinema, acompanhe o canal Meus 2 Centavos no YouTube. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.